Iniciando agora mais uma entrevista para esse quadro novo que pretende ser criado no canal, o Cold Libet. E então, para continuar e dar seguimento a este novo quadro, que será postado por sugestão de vocês nas sextas-feiras, junto ao podcast no domingo. No caso, para não haver nenhuma confusão de datas. E decidimos, claro, com esse novo quadro, proporcionar mais conteúdo aos ouvintes. Então, para dar seguimento, temos o convidado recorrente, Luciano Takaki, nessa entrevista para abordar sobre o libertarianismo, o anarcocapitalismo, o ancapismo no geral e todas as suas vertentes, resumidamente, a sua razão de ser e principalmente como lidar com essas ideologias liberais dentro da visão católica. Então, Luciano, você que foi um membro do Instituto Hofbauer e ficou bem conhecido nesses meios liberais, sabe muito sobre o assunto e pode então se apresentar, por favor, para conseguirmos iniciar essa entrevista, porque tem muito a render. Muito obrigado, Samara, mais uma vez, né, pela oportunidade de participação. E certamente, né, eu, eu fui libertário por alguns anos, né, e depois da minha conversão, eu vi que a minha fé é mais importante, obviamente, então eu larguei essa doutrina e não contente em largar essa doutrina, eu estudei a refutação. É, Vocês podem encontrar duas gravações, né? Em que uma acho que é com o Igor Angélico, correto? E a outra é comigo, sobre o anarcapitalismo. Mas aqui a intenção é esclarecer pontos que de- deixaram dúvidas, né? Então, selecionamos algumas perguntas que fizeram no canal. Eu tive a oportunidade de lê-las em tempo real, né? E dar algum adiantamento a algumas delas, né? Mas aqui a minha intenção é aprofundar um pouco mais. Por- Perfeito. Posso. E Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Não, só para dar uma adiantada, teve uma amiga minha, né, mandou em privado, né, duas perguntas que convém já expor aqui. Eu acho que a resposta é aqui. Que, primeiro, é a definição do libertarianismo, que eu dei naquele vídeo, mas aqui eu vou repetir, né? Essa doutrina é a minha particular, porque como eles estão, como essa gente é enviesada com má filosofia, eles dão aquela uma definição deturpada, né? Mas, resumidamente, dentro do ponto de vista escolástico, anarcocapitalismo e o libertarianismo nada mais é que uma doutrina com o fim de maximizar a liberdade humana de maneira mais radical do que do que o próprio liberalismo estrito, no sentido amplo, estrito, né? O libertarianismo nada mais é que a radicalização do libertarianismo. Perdão, o libertarianismo nada mais é que uma radicalização do liberalismo, do pensamento liberal. E sobre e E a outra pergunta que ela fez é que vai ser respondida ao longo dessa entrevista, né? Que quais são os principais argumentos deles e como refutá-los. Então, como isso vai ser respondido ao longo dessa entrevista, você pode começar, Simão. Perfeito. Então, para que possa se dar propriamente essa entrevista, precisamos das perguntas. A primeira, é claro, após essa breve explanação do que é o libertarianismo, o liberalismo no geral, de uns ouvintes, que seria o que diferencia o libertarianismo do liberalismo? Tem a mesma finalidade, o mesmo fim do homem pelo homem? E, no caso, Sim. uma colocação que eu poderia fazer é que, realmente, ele já situou bem que é o fim do homem como um fim em si mesmo, no caso.
exato. As duas últimas perguntas, né? Essa é uma pergunta tripla, né? Justamente. Então, as duas últimas partes, a resposta é um enfático sim. Agora, o que diferencia o libertarianismo do liberalismo, em essência, são o mesmo, em essência. A diferença é acidental, porque o libertarianismo é, ele pode ser de duas formas. Ou ele vai defender um Estado muito pequeno, o chamado Estado mínimo, que é aquele Estado em que só cuida da jurisdição e da segurança nacional, ou, na sua forma ainda mais radical, o anarcapitalismo, que defende simplesmente a inexistência do Estado, né? E que os serviços de jurisdição e de defesa seriam totalmente privados ou financiados voluntariamente, que obviamente é uma utopia, né? Nessa parte assemelha-se ao comunismo, né? É uma utopia que nunca será alcançada, porque quando se fala de jurisdição e de defesa nacional, estamos falando da defesa do bem comum e não do bem particular. O bem comum se distingue do bem particular justamente por causa disso. E a preservação do bem comum depende da cooperação de todos. Pois bem, foi claro na resposta? Caríssimo. Já então podemos seguir para a próxima. Gostaria que fosse exposto a relação com a escola austríaca e o programa liberal de se juntar a essa linha de pensamento econômica. Ou seja, novamente, uma pergunta dupla. No caso, Exatamente. primeiro pede que seja exposta a relação com a escola austríaca, no caso do libertarianismo e do anarcocapitalismo, e o problema liberal de se juntar a essa linha de pensamento. Exato. A escola austríaca, ela é muito ampla, né? É muito ampla, porque não é uma escola de pensamento econômico que se pretende se desdobrar em quase todos os campos de conhecimento humano, entendeu? Os pensadores austríacos, eles querem explicar a história usando o método deles, eles querem explicar até a ciência, etc, etc, né? Não é, ou seja, para eles não é algo meramente uma escola de pensamento econômico. Ela é muito por causa de um pensador chamado Ludwig von Mises, que inclusive os libertários modernos, o que podemos chamar de austro-libertários, é dele que vão pegar esse pensamento. A relação do pensamento libertário com a escola austríaca, ela é fundamentada na doutrina da praxeologia de Mises. O que é praxeologia? Para Mises, descreve como a ciência do agir humano, entendeu? Não é algo novo, não é algo dele. Me escapou agora o nome do pensador que cunhou esse termo, mas para Mises é o seguinte: o homem ele age com finalidade de sair de uma zona de desconforto para uma zona de conforto ou de menor desconforto. Resumindo, ele reduz o homem a um bicho. Porque quem age assim não é não um ser humano, é um bicho. O homem, por ele ser racional, por ele ter duas potências na sua alma, que é exclusiva dele, que é a inteligência e a vontade, o homem ele vai agir em busca daquilo que ele entende como um bem, e não meramente para sair de uma zona de desconforto para uma zona de conforto. Entendeu? O homem, apesar dos pesares, a taxonomia acertou bem o nome da espécie do homem latim, né? Homo sapiens. Mas pro Mises é Homo agens, né? O homem agente, não o homem sábio, o homem inteligente. Mas o que eu posso dizer é isso. Os pensadores austríacos modernos, perdão, os austro-libertários modernos, todos eles beberam dessa fonte de Mises. Todos eles, Rothbard, Hope, Walter Block, David Gordon, todos esses daí. Todos eles beberam dessa fonte. Bem E venenosa, por sinal. o homem como agente já é algo suspeito, porque Exatamente. se nós fôssemos encarar de forma metafísica, seria o homem como ato, por assim dizer, como um atuante efetivo na realidade. O que já mata, por assim dizer, toda a metafísica católica, por exemplo, porque nenhum homem realmente age senão segundo, no caso, a sustentação que Deus o concede. Não temos, digamos assim, ato não em nós mesmos. Colocar o homem como aquele que age, entende efetivamente por si Sim, sim. só, já é uma metafisicamente, claro, não dizendo aqui que ele pretendeu fazer isso, mas já é duvidoso.
Sim, sim. E como podemos ver, Aristóteles e Santo Tomás já refutaram ele muito tempo antes, né? Mas enfim, vamos para a próxima então. Próxima seria, agora, finalmente, uma pergunta única. Certos princípios libertários podem ser considerados um mal menor, visto a apostasia geral e evidente do Estado? Então, os princípios originais do libertarianismo já estão presentes nesse estado apóstata que nós estamos vendo, entendeu? É sugerir veneno para combater o envenenamento. O que o libertarianismo tem de bom, assim como qualquer outra doutrina perversa, tudo que eles tiverem de bom, na verdade, são antes do ensinamento da igreja, porque a igreja já recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo toda a plenitude do conhecimento do bem. Agora, para que a gente vai querer buscar esses valores de fora? Não. O que o pensamento libertário tem de bom foi roubado da nossa doutrina e deturpado. Então não tem nada para se aproveitar do pensamento libertário. Porque o que se aproveitou é o que está presente agora nesse estado apóstata. É o aborto, reconhecimento de uniões de sodomitas, ideologia de gênero, toda essa legalização das drogas, Se o que é próprio, o exemplo clássico. se o próprio liberalismo se pretende como um maximizador das liberdades humanas, não tem nenhum freio moral, efetivamente, que Absolutamente, é. absolutamente. Se tem algo de bom, foi roubado da igreja. Pode ter certeza disso. Acredito que isso já se respondeu à pergunta. Então, em seguida temos porque muitas pessoas acabam se alinhando com essas porcarias. O próprio quem já enuncia a pergunta adjetiva, não é algo que eu inseri posteriormente. Provavelmente não é um adepto, né? É, Justamente por causa. Porque aí está presente o pensamento de Luciferino, né? Não servirei. E porque a transgressão da lei divina é sempre uma tentação para o ser humano, com a pretensão de se colocar no lugar de Deus. O libertarianismo dá essa proposta ao homem, a ponto de ele rejeitar a autoridade maior da sociedade, que é o governante, entendeu? Se o homem, manchado pelo pecado, ele quer se ver livre de Deus, também vai querer se ver livre da autoridade temporal, porque é uma tentação consequente da morte do pecado original. E o que o libertarianismo faz? Ele dá base teórica para a gente defender esse tipo de coisa. Perfeito? perfeito. É realmente uma sistematização da doutrina luciferiana, né, em certo sentido. Exatamente. E agora, porque imposto, essa é clássica, não é roubo e é lícito o governo cobrá-lo. Ou seja, por que a máxima imposto é roubo e Estado é quadrilha não é condizente com a realidade? Essa pergunta foi parcialmente respondida acho que foi na primeira, né? Porque não é roubo? Porque a função do governo, né? Eu não gosto de usar o termo Estado, né? Principalmente esse Estado com E maiúsculo, porque isso é uma idolatria hobbesiana. Invenção de Não Robespierre, são, Hegel. mas enfim. Vou usar o termo Estado só para. Então, a função do Estado, né, entre aspas, do Estado, é justamente a preservação do bem comum, da a justiça e outras coisas que são precisas, mas que a iniciativa privada não pode oferecer. Esse daí, aliás, esse é algo que os libertários têm que botar na cabeça. É absolutamente impossível a iniciativa privada oferecer um serviço de jurisdição, justamente porque não se trata apenas de regras privadas, se trata de princípios que são universais e morais. E para julgar isso, o Estado não, a iniciativa privada não tem como. Agora, e para preservar o bem comum, é necessário que todos cooperem. Então não é ilícito o Estado cobrar impostos. Claro que o Estado moderno ele faz muitos abusos, né? E se é lícito ou não pagar imposto para um estado que, por exemplo, financia aborto, isso aí é uma outra discussão. Mas, a princípio, com relação à preservação do bem comum,
a cobrança de impostos é absolutamente ilícita. Perfeito. E, Luciano, até aqueles, por exemplo, autores tradicionalistas, principalmente os espanhóis ligados ao carlismo, quando eles concedem a sonegação, como no caso da Espanha, que permite o aborto, Sim, eles sim. também dizem, no caso, que ela seria lista em virtude de sonegar para, por exemplo, usar do dinheiro sonegado para algum ato de caridade, ou seja, não para benefício próprio. Então, Sim, ou seja, para a propagação do bem comum, né? Eu soube isso de maneira terceirizada, né? Teria que confirmar mais tarde em outra fonte. Mas eu soube de maneira terceirizada que o autor espanhol, que é carlista também, Álvaro Dors, ele propõe que o imposto possa ser sonegado, sim, para não financiar um Estado que financia o aborto e outras abominações, mas desde que esse dinheiro que vindo de um lucro que é lucro de uma sonegação seja aplicado para a preservação ou propagação do bem comum. Ou seja, não é sonegar imposto para você comprar um carro novo, reformar a casa, sei lá o que for. Não é para benefício próprio, não. Tem que ser usado tem que ser investido no bem comum. Então, de alguma forma, vai ser usado para um fim diferente do que o que os libertários propõem. podendo, continuando aqui, dando segmento a essa entrevista, quais as falhas utilitárias do liberalismo e do anarcocapitalismo? E então ele dá o exemplo, coisas que dariam muito errado nessa sociedade. Ou seja, os acidentais, não mais as questões essenciais, como estamos discutindo Sim, aqui, sim. teóricas, mas já partindo para a Algo mais realidade prático, prática, né? as vias de fato, caso um governo libertário, anarcocapitalista fosse aplicado, quais seriam as falhas fulcrais utilitárias nesse tipo de governo? Ou falta de governo, né? Diga-se de passagem. Justamente a As inexistência falhas, dele. é, ou para ser mais preciso, né? As possíveis falhas dessa ordem social, né? Já que não é uma forma de governo. Olha, os exemplos. Eu já vi libertários querendo usar o exemplo da Somália, porque o que aconteceu na Somália? A Somália, ela vivia um regime socialista, né? Agora me escapou o nome do ditador. E só que aí que essa ditadura socialista caiu e a Somália ficou numa situação anárquica, né? E alguns libertários querem argumentar de que essa ordem social libertária daria certo justamente no exemplo da Somália, porque houve uma certa melhora no rendimento, houve uma boa reestruturação e não sei o que, não sei o que, o PIB cresceu. Não sei como se calcula o PIB numa sociedade anárquica, né? Mas enfim, é coisa deles aí, mas etc. Então, logo, o exemplo da Somália pode ser um exemplo para os outros lugares. Só que isso não é verdadeiro, porque, primeiro, logo após a queda do ditador, a Somália, no ano seguinte, teve uma queda de mais de 20% do PIB, entendeu? Essa reestruturação que o país teve no seu período anárquico não foi algo decorrente da anarquia em si. E segundo, o, a Somália não viveu um período anárquico estritamente falando, porque quem passou a mandar no país foram clãs que já existiam por lá. E, e os problemas utilitários, ele falou, né? Sim, sim. Isso daí a gente já podemos tirar por aí. Primeiro, porque não haveria ordem de fato, não haveria preservação do bem comum de fato. Haveria um Por- reflexo de ordem. E Sim, muito provavelmente, por essa sociedade já ter vindo de uma sociedade antes dela, no caso, com o governo estabelecido, muito provavelmente aquilo que eles têm por ordem seria um reflexo, ironicamente, de quando havia um governo, por assim sim, dizer. O, algo que meio que ia continuar Seria uma por algum tempo continuidade ainda, né? Não ia durar. psicológica, pelo menos durante muito tempo, e que as Sim, pessoas só que elas pautariam se o governo atual está indo bem ou mal em comparação, né? O desgoverno atual está indo bem ou mal em comparação com com o governo, de fato.
que havia. E não devemos esquecer o seguinte: o homem, como eu já disse na outra resposta, ele é marcado pelo pecado original, ele tem o desejo de se colocar no lugar de Deus, nós carregamos essa mancha em nós, entendeu? Que sem a graça, obviamente, teríamos pessoas bem piores do que nós somos. E, não é, e convenhamos, não é todo mundo também que tem a graça santificante, diga-se de passagem. E cedo ou tarde, haverá déspotas que vão querer se aproveitar dessa situação anárquica. E se isso já acontece com a autoridade vigente, então imagine se não tivesse. Um dos maiores problemas do libertário também é esse. Eles negam a mancha do pecado original. Eles negam. Então, eles não percebem que isso nunca vai funcionar na prática. Aliás, nunca funcionou. Né? Se você olhar a Sagrada Escritura, a própria história da humanidade, você não vai encontrar nenhuma sociedade anárquica de fato. Alguns usam o exemplo da Irlanda ou da Islândia, isso é lorota, tá? Porque tinha autoridade nesses lugares, sim. Mas é isso, eu acho que já respondi o suficiente. Não tem muito o que acrescentar, né? Porque, porque o que começa no essencial vai afetar também o ocidental. Com certeza. Porque nós não podemos negar o poder da influência desse discurso. Exatamente. Agora, uma questão partindo para o escopo mais moral ainda, seria qual a parte herética destas ideologias e qual, se existe aqui, seria a parte aproveitável. Aproveitável, Ah, então, nós poderíamos perguntar para quê, para qual propósito, em que sentido. bem, Apro- se for aproveitável para o bem que nós estamos, para a nossa noção de bem, isso já foi respondido na outra pergunta, né? Agora, qual a parte herética? Bem, tem muitas. Tem muitas. Primeiro porque como o libertarianismo é decorrente do liberalismo, o liberalismo em si já foi condenado nos sílabos, no Quanta Cura, Cos Prima, mas enfim, em uma infinidade de cíclicas desses papas que são do final do século XIX e começo do século XX, né? Algo que vai desde Gregório XVI até Pio XII, entendeu? A doutrina liberal sempre foi condenada. Após o Concílio Vaticano II, não houve não encontramos nenhuma condenação formal, mas mesmo esses papas pós-conciliares sempre foram críticos também, entendeu? É fruto de uma rebeldia. Entendeu? O pensamento liberal ele já começou entre os antagonistas da igreja. E o libertarianismo é um agravante porque é uma radicalização desse pensamento. Fora que a Sagrada Escritura também joga contra. Primeiro porque São Paulo ele defende as autoridades no capítulo 13 de sua Epístola aos Romanos. Ele também, mais brevemente, vai falar, ele diz a mesma coisa em uma das suas epístolas ao São Timóteo. São Pedro, na sua também, fala que nós devemos prestar obediência às autoridades. E, para culminar, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pilatos que ele não teria nenhum poder, que Pilatos não teria nenhum poder sobre ele se não fosse dado do alto. Cristo estava reconhecendo que Pilatos tinha autoridade sobre ele. Claro que não está falando enquanto a igreja em si mesma, mas enquanto Cristo, enquanto pessoa humana, ele reconheceu o Pilatos como autoridade. Agora, aí eu pergunto, posso rebater a pergunta contra a pergunta se a pessoa que me perguntou não, se Cristo estava sendo herético ou se não seria heresia dizer que Cristo estava errado quando falou disso a Pilatos, reconhecendo a autoridade de Pilatos. Isso, Parece então, que, parece que tem muitas partes heréticas, sim, né? inúmeras que já podemos, porque sequer, digamos, não reconhecer a legitimidade ou a existência dos estados já vai contra aquilo que o próprio Cristo diz, não? Porque para realizar essa afirmação, ele primeiro toma que, no caso, realmente os estados existem estados bons ou não, e eu devo, necessariamente, como pessoa, obediência a essa autoridade. Mesmo que, Exatamente. no caso, o julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, acidentalmente, no caso, estivesse sob um jugo ruim, um governo ruim,
melhor dizendo, ainda assim, isso não inibe que, no caso de um bom governo, não, teria Sim. autoridade e os ANCAPs, anarcapitalistas no geral, negam, inclusive, além da legitimidade dessa autoridade, por exemplo, quanto a mesma autoridade sequer para eles poderem legislar uma boa lei. Alguns dizem que entra naquela subjetividade infinita que, veja, nunca haverá uma boa lei, porque nem todos, porque a aplicação Ah, dela não será boa para a população no geral. Compreende o que eu quero dizer? E sempre terá um indivíduo que será prejudicado por essa lei irredutivelmente. Por isso, por este um indivíduo, devemos abolir a lei. como se não existisse princípios universais, né? Tudo é É fruto, subjetivo. fruto, é fruto do pensamento nominalista também, né? Por nominalista não existe universais, existem só particulares, né? Claro que é uma influência indireta, mas não deixa de ser uma influência também. Mas, podemos para a próxima? Perfeitamente. Como gostaria que vocês falassem sobre a posição de Bento XVI sobre a escola austríaca, desde que ele estudou o assunto. Ou seja, aquela pergunta já está indagando sobre a licitude da escola austríaca, tomando por base a Bem, suposição que Bento XVI teria lido e estudado. Agora, não sim, conclui sim. se ele teria concordado, gostado, tomando Bento XVI por base. O que podemos dizer sobre isso, Luciano? Então, essa pergunta, confesso que eu tinha visto ela antes, né? Mas eu confesso que me pegou de surpresa, mas é interessante abordá-la. O, os libertários, entre aspas, porque, porque não são, né? Os católicos libertários, ele gosta de usar dois documentos do Concílio Vaticano II, né? E mais as citações de Bento XVI. Esses documentos são a Dignitatis Humanae e a Gaudium et Spes, né? E depois ele gosta de usar o Bento XVI como referência. Agora, eu pesquisei e não encontrei muito sobre a defesa de Bento XVI, não encontrei nada sobre em si a defesa em estrita do Bento XVI com relação à doutrina da escola austríaca. Mas, como você disse, vamos presumir que ele tenha alguma admiração da escola austríaca, né? Com certeza, não será a escola austríaca a qual os altos libertários são adeptos. Eu tenho aqui um livro, só que tem em espanhol, né? Do Christoph Ferrara. Tem em espanhol, né? La Iglesia y el Liberalismo. E aqui ele diz que o Bento XVI, ele de nenhuma forma apoia o liberalismo econômico, porque na sua encíclica Caritas in Veritate, ele defende o trabalho justo, ele defende que o trabalho faça possível que as famílias cubram suas necessidades, etc, etc. Em suma, ele defende vários programas sociais. Então, não podemos dizer que Bento XVI é um libertário, né? Claro que Bento XVI ele vive dentro desse contexto do Concílio Vaticano II, né? Ele foi um dos organizadores do concílio, inclusive. Ele foi um defensor ferrenho do concílio. Vamos ser honestos, ele não defende esse liberalismo radical. Eu digo esse liberalismo radical porque Bento XVI é meio liberal também, né? Como os papas conciliares, com os outros papas conciliares. Mas ele está muito longe mesmo de defender o libertarianismo e ele não pode ser usado como uma referência pelos libertários se eles querem achar alguma compatibilidade, né? Se eles quiserem insistir. Então, Ben 16 podem descartar, tá? Agora, sobre se o Ben 16 duas escola austríaca ou não, eu realmente não fiquei sabendo. Mas, como eu disse, presumindo que sim, ele não vai defender essas pautas que os libertários defendem. Como objetar corretamente as ideologias comunistas e socialistas ao mesmo tempo, e com a parte herética e a parte aproveitável dessas doutrinas, Repetir essa novamente, pergunta, né? novamente foi o mesmo indivíduo que perguntou, e aí Provavelmente. teríamos de nos questionar. Bem, já respondemos quanto ao A parte aproveitável, né? Não tem nada fora não, da do igreja que liberalismo seja. e do anarcapitalismo.
E agora, no Ah, comunismo e no socialismo. sim, sim. A pergunta, apesar de estar um pouco fora do escopo, estar fora do escopo, ela pode ser entendida também como uma espécie de desafio, né? Porque eu acho que entendi essa parte também. Porque alguns anarcapitalistas e libertários, anarcapitalistas em geral, o que Colocam eles querem todos fazer aqueles que estão contra eles como no, comunista, como comunistas. mas sim, mas somente porque, para eles, a única forma de nós coerentemente objetarmos contra o comunismo e o socialismo é aderindo ao anarcapitalismo. Aí você vê que é muito semelhante à posição dos sede-vacantistas, né? Porque eles acusam a gente, né? Porque eles falam que se a gente quiser ser coerentes em se opor aos erros do Vaticano II e da Missa Nova, nós devemos ser a única posição coerente é reconhecendo que o Papa não é Papa e acabou, entendeu? A mesma coisa é aí. Se nós quisermos nos opor ao comunismo e socialismo, nós temos que ser anarcapitalistas. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, porque no caso do bem, o comunismo é uma doutrina utópica, né? Não dá nem para ser levado a sério, diga-se de passagem, porque não existe nenhum regime comunista de fato atual. Os regimes que se dizem comunistas são regimes socialistas em fase de transição. E como a história mostra, essa transição vai ser permanente. E eles cometem o mesmo erro do sede vacantista, né? Eles acham que é tudo muito preto no branco. Não é bem assim. Porque no socialismo, o Estado toma conta de tudo. O Estado toma conta de tudo, é o Estado que define o que você pode ter, o que não pode não ter, o que você pode comprar, o que você pode vender, etc, etc. É um controle abusivo, que viola, inclusive, a lei natural, porque há a necessidade, sim, de existir a propriedade privada, porque sabemos que a propriedade privada, né, ela é melhor administrada por particulares, evidentemente, porque se você, por exemplo, se você tem um carro, né, o carro sendo seu, você vai cuidar melhor dele do que se você deixasse o carro em público e deixasse para todo mundo usar. Evidentemente não vai dar certo. A propriedade privada ela é necessária justamente porque para nós cuidarmos bem dela e esse bom cuidado que nós temos com ela refletir também na parte social. Agora, se tornar tudo público, evidentemente que vai ficar tudo no lixo, né? Porque as pessoas vão começar a cuidar tudo de qualquer jeito. E também não convém deixar tudo na mão do Estado, porque o Estado ele não tem poder para cuidar de tudo, nem competência para isso. E seria abusivo. O socialismo funciona desse jeito. É assim que funciona regimes tirânicos, esses regimes totalitários que existem por aí. Eles tratam o povo como uma espécie de massa. No socialismo, o bem comum no socialismo é o bem comum, se identifica com o bem do Estado, não é com o bem da população em geral. No anarcapitalismo, o bem comum do anarcapitalismo, não existe bem comum, porque o entre aspas bem comum no anarcapitalismo vai se identificar com o bem de cada indivíduo. E isso vai gerar muitos problemas, né? Mas, enfim, a resposta foi satisfatória, Samaki? Sim, sim, foi satisfatória, no sentido em que não podemos cair no discurso liberal de que a única solução para o comunismo, que é um problema moderno, é outro problema moderno que é o liberalismo. E o socialismo e o comunismo, convenhamos, decorre do próprio pensamento liberal. Você vê que o liberalismo é do liberalismo que vai aceitando o comunismo como seu extremo oposto, que é o anarcapitalismo. No fim, são idolatrias e meios de buscar instaurar uma visão beatífica na Terra, um paraíso terreno. Ou seja, o fim deles é sempre Esse o homem, o homem, o homem. Só se fala no homem. é um mundo igual aquelas ilustrações da revistinha de Testemunho de Jeová, né? É o que eles imaginam, sim. É, então existe dor, não, não existe sofrimento, acabou. Perfeito. E só haverá, então, felicidade plena nesse tipo de governo, porque ele será, então, a felicidade na Terra.
Por isso que, por exemplo, o comunismo de verdade nunca se instaurou, porque se tivesse sido instaurado, primeiramente, não haveria mazelas onde ele tivesse sido instaurado, efetivamente. Sim. E o comunismo, assim como o anarcapitalismo, né, para as pessoas é uma cenoura de burro, né? Vai ficar seguindo, seguindo, indo, indo, indo e não vai, nunca vai alcançar. Então, e a outra semelhança é que tanto o comunismo como o anarcapitalismo são doutrinas que a- é, em ambas não tem Estado, entendeu? De alguma forma vai haver uma espécie de igualdade. Não vai existir igualdade econômica no capitalismo, aí vai existir uma igualdade no sentido de que não vai ter nenhuma hierarquia. Tá? Mas, enfim, são duas utopias que vão contra a própria natureza humana. O poder e influência das Big Techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia atuais, é um bom argumento contra o anarcocapitalismo? Ou existe alguma refutação a este fato? Refutação não existe. Existem respostas vagas, Subjetivas? Porque, superficiais Luciano, posso que dizer uma coisa aqui que eu acho extremamente interessante? É que, aparentemente, realmente, as únicas pessoas que seguem o liberalismo, o libertarianismo, são aquelas que creem veementemente no que é dito em livros e manuais, como a ação humana do Mises, e eles baseiam a vida inteira deles nisso, porque é só, o Denzinger deles, né? exato, porque só quem crê absolutamente nisso, no que é dito nessa doutrina, pode, por exemplo, se cegar ao ponto de pensar que tudo é uma questão de dinheiro, quando não é. Muitas das vezes, empresas se permitem serem prejudicadas, se prejudicam, justamente para obter algo maior do que dinheiro, algo mais durável. Porque a partir do momento em que você possui o capital, por exemplo, Luciano, é que consegue me Sim, compreender, você acaba de ganhar um problema. Qual? Como manter esse capital? E qual é o meio mais fácil? Continuamente me desgastar, tendo que me atualizar no mercado e estando sempre preocupado por causa das novidades que podem vir, entende? Porque nunca se sim, sabe. sim. Imagine que você seja uma empresa que existe há 100 anos e no outro dia um concorrente apareça. Então, esse concorrente, compreende, ele destrua o seu valor de mercado por causa de uma inovação miraculosa, o que não é difícil de vermos hoje em dia. De fato. O que acontece? Consegue me compreender aqui? É mais importante para essa empresa ficar se desgastando para se atualizar, para competir com essas surpresas indesejáveis? Ou é melhor simplesmente abdicar um pouco do dinheiro e obter poder, controle, para justamente impedir sequer o surgimento dessas novidades, sem que você saiba com antecedência, por exemplo, ou até mesmo falindo o seu concorrente para depois comprá-lo e não bastante dizer, não é, agir como se a ideia original tivesse sido sua e que você apenas não comprou uma empresa falida, o que se dá diariamente no mercado, por exemplo. Esse consegue ver que existem valores, bens que não se limitam unicamente ao dinheiro, como aparentemente muitos libertários tentam passar na sua narrativa, onde tudo É é o, pensa- ultimamente. é o pensamento, é o pensamento dinheirista, né? Que é presente não só neles, mas também nos próprios comunistas, né? Entendeu? Mas isso não acontece não só nas Big Techs, né, mas na Big Pharma também acontece bastante esse tipo de coisa. E, e vários conluios de empresas, né, bancos principalmente. Os libertários acabam não entendendo o seguinte, né? Aliás, é até meio contraditório, né? Porque eles entendem que os governantes conspiram contra a gente, ele não nega, né? As autoridades realmente
pode vir e mexe conspiram, mas eles acham que as empresas não podem fazer o mesmo. Eles acham que os empresários não conspiram também, que eles também não formam conluios, que eles também não tentam prejudicar concorrentes. Ô, Luciano, o próprio pensamento mercantil, ele surge com uma contraposição à nobreza. A nobreza é aquela casta que ela se difere de todas as outras, justamente por causa do exercício da sua função, que é uma entrega constante para o bem da população, o uso da caridade, tanto que boa parte dos santos na Idade Média foram nobres, não? Sim. E nada mais é do que abdicar das suas liberdades, do seu conforto, indo aos campos de batalha, administrando de forma justa. E os mesmos nobres, né, eles usam parte da sua riqueza para financiar expedições de missionários, ajudar ordens, né, que pregam aqui e ali, entendeu? Diferente desses mercantis aí que só querem saber de ganhar dinheiro e poder, e os mesmos conspiraram contra É a a nobreza, né? nobreza. Perfeitamente, porque a existência da nobreza, ela exige que você aceite, presuma no caso, a existência de bens, de valores que não se limitam ao dinheiro. A nobreza muito mais vale a hombridade, a sobriedade, a coragem do que o dinheiro. Tanto que se os nobres não exercessem virtuosamente seus cargos, muito facilmente, de uma geração para outra, sua linhagem ia se degradar e um alto nobre viraria um baixo nobre e um baixo nobre deixaria de ser nobre. Sim. Agora, se respondendo efetivamente a pergunta, né, se é um bom argumento contra o neocapitalismo, essa conspiração de não só da Big Tech, mas de empresários em geral, em praticamente em todos os setores possíveis, a resposta é que é sim, é uma argumentação contra o anarcapitalismo, apesar de não ser a ideal. É uma argumentação acidental. A essencial é justamente a incapacidade da própria iniciativa privada ser incapaz de criar um organismo de preservação do bem comum, e que por isso vai demandar, sim, uma autoridade que esteja acima delas e para governar. Porque sempre foi assim que funcionou a história humana. Toda a história humana sempre teve alguém, alguma autoridade para cuidar da preservação do bem comum. Se não tiver isso, vira bagunça, né? Mas vira um caos. Porque vai presumir que o homem pode governar a si mesmo. Aliás, né, tem bandeiras libertárias, né, em escrito em inglês, né, como é que é mesmo? É rules yourself, né? Governe você mesmo. Mas mas eu espero ter respondido, né? Com a Perfeito. sua ajuda, inclusive. Obrigado. Vamos prosseguir aqui para a próxima pergunta. A minha dúvida é: qual seria o sistema econômico ideal aplicável de acordo com a doutrina social da Santa Igreja? Chesterton criou o distributismo. Sei que é um livro que engloba ideias e não um sistema em si. Seria possível um sistema nesses moldes? O sistema desses modos nós tivemos na Idade Média, né? Perfeitamente. E, Luciano, Ah, permita-me colocar uma coisa aqui, eu não sei se concordaria comigo, mas o distributismo mesmo surgiu, como exemplo que ele sugere, na Inglaterra. O sistema distributista, ele só funcionaria na Inglaterra porque a Inglaterra é uma ilha, porque eles têm uma tradição de comércios, de pequenas empresas, pubs, secular, compreende? E eles não são dependentes de indústrias como nós.
por exemplo, como os outros países. sim, sim. E muito É, provavelmente o podemos, distributismo, podemos, podemos aplicar o princípio de maneira acidental, né? Em sim, sim, não pontos. exatamente como os próprios formularam, os Uma sociedade inteira, pensadores. uma cidade inteira de budista é meio difícil hoje em dia, né? Mas, salvo engano, eu não me aprofundei muito no distributismo. Eu cheguei a ler o ensaio do Chesterton, né? Mas ao que parece, o distributismo, corrigindo, né? A pessoa que perguntou, não surgiu não foi inventado pelo Chesterton, né? Já existia. Eu não sei se foi ele quem cunhou o termo, né? Mas já existia esse pensamento antes, né? Ou estou correto? Sim, sim. No caso, é é uma essência mesmo do povo inglês até. No caso, temos que Sim, pegar uma coisa, Luciano, que é um fato que na época de Chesterton, se formos fazer uma comparação aqui, graças ao anglicanismo, a Inglaterra há séculos já não possuía nobres. Séculos. E toda a economia deles se moldou de uma forma mais tendente aos comércios próprios, à especulação e ao mercantilismo mesmo, do que a qualquer outra coisa, justamente pela inexistência da nobreza, praticamente. Logo, isso não se dá da mesma maneira em Portugal, na Espanha, porque foram países mais tardios a abolir esse sistema, e tanto que manteve-se, de certa maneira, com as oficinas entre, no caso, próprios trabalhadores mesmos, os sindicatos, esse tipo de coisa que aparentemente se dá um modelo corporativo mais aceitável a esses países do que o distributismo mesmo, por exemplo, justamente pelo fator histórico, compreende? sim, sim. Agora, para você aprofundar mais sobre o distributismo, tem um TED Talk gravado sobre isso, né? Somente sobre ele. Sim, sim. Agora, para responder à pergunta anterior, é, aliás, na verdade, isso não foi uma pergunta, né? A pergunta minha foi antes. Agora, se existe algum método, tipo, assim, já pronto, um modelo pronto, assim, para ser aplicado, a igreja não tem nenhum. Nenhum. Porque o que há são princípios que a igreja defende, dentro da sua doutrina social, que pode ser aplicado independente do modelo político vigente, né? Pode ser. Até porque tivemos, inclusive, presidentes, né, que foram bem coerentes com a própria doutrina, né? Como Gabriel Garcia Moreno, no Equador, Antônio Salazar, em Portugal, Francisco Franco com teve seus erros, obviamente, né? Teve seus erros, obviamente, mas não é de negar que ele era mais coerente com a doutrina católica do que veio depois. Muito mais, diga-se de passagem, né? Não há um modelo pronto. Aliás, e nem deve ter. Nem deve ter pela seguinte razão. Porque o magistério atual praticamente deixou de ser magistério. Resumidamente. Sim, sim. Água, Mas Agora, eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Nem devemos ter um modelo pronto de sociedade para pra aplicar porque isso não em todos os existe. países. É. Isso não tem, porque não tem como. O que acontece? O ser humano, como eu disse, ele é racional e é dotado de vontade. E o ser humano é o único capaz de produzir cultura. E uma cultura, por exemplo, nunca será Exato, idêntica à outra. As soluções nessa área dos acidentais, né, dentro, concebendo, claro, valores universais, um princípio que deve exato, reger todos esses governos, que seria a própria verdade, não? Que é a fé católica. Tirando isso, o resto é acidental, condizente com a cultura, e é impossível criar um modelo pronto. pra- exato. A variedade de cultura, ela decorre do livre-arbítrio humano, entendeu? Ou não só a cultura de um país varia de um lugar para o outro, como até mesmo entre famílias ou até entre indivíduos.
Claro que uma certa cultura vai prevalecer dentro de uma sociedade, mas o que vai acontecer é que, agora, se você ir de uma cidade, por exemplo, para outra, no Brasil, eu acho que isso não acontece nem tanto, mas na Europa, né, na Itália, na França, na Espanha, se você, principalmente na Itália, né, se você sair de uma cidade e ir para outra, é quase, ou a mudança que vai haver é quase como sair de um país para o outro. Porque tem cidade ali que é baseada em queijo, tem um outro produto de queijo, que é cultural de lá. Aí tu vai em Burocracia outra diferente. vai ver que é o de vinho, a arquitetura vai variar. Agora, por que essas variações? Porque o homem, ele é livre, ele tem livre-arbítrio. E por causa do Justamente. livre-arbítrio, a cultura local vai variar. E se a E cultura local vai variar, o pensamento, o agir das pessoas variam. E por isso que não tem como você criar um modelo de uma ordem política fixa para aplicar em tudo. Isso é impossível. até porque, Luciano, dentro da própria Idade Média, ninguém nunca organizou teoricamente o feudalismo. Não? Surgiu naturalmente. Exato. Assim como onde você está, por exemplo, no Japão, nós tínhamos o... os shogunatos, não? Qual seria mesmo o nome da É, espécie? tivemos shogunatos, né? O shogunato. Que É, justamente era, por assim dizer, uma espécie de feudalismo japonês, não? sim, e era o feudalismo de fato. Parecia bem. Era semelhante ao modelo europeu. Só que, claro, tinha suas diferenças ocidentais, né? A começar porque era pagão, né? É, Então, justamente. É o grande, o maior dos erros, porque já não concebe certos valores e dá margem a muitos absurdos, mas tirando isso, não. Todas as culturas, esses governos do passado, eles eram tão bons e eles eram tão funcionais para essas culturas, justamente porque eles eram naturais. Eles não foram, eles não surgiram com decreto, com uma teoria, com, com não. uma guerra. Não, não, talvez guerras acidentalmente tenham mudado o esquema de países, claro, mas Sim, sim. Mas guerra geralmente acontece por outras razões, né? Não é, a forma do governo. é porque hoje em dia é assim, né? Hoje em Hoje dia em você vê os dia, Estados principalmente para os Unidos, Estados Unidos, nós temos você vê é, os Estados Unidos olha para algum país árabe ali, olha, ali não tem democracia, vamos invadir. não, não, ele vê uma poça de petróleo, né? Ah, veja, não tem É, democracia, né? vamos impor a democracia lá. A última pergunta que resta a ser respondida seria: Salve Maria, já fui entusiasta libertário e no meu processo de conversão abandonei os pontos centrais do anarcocapitalismo. Muitas vezes ainda tenho uma recaída devido à corrupção generalizada das instituições políticas e públicas, estarem sendo usadas, por exemplo, como via de implementação do comunismo e do globalismo. O cenário no Brasil é que vivemos em um regime socialista, não oficial, com os nossos vizinhos, Venezuela, Cuba, Argentina. Mas a questão central é: o poder estatal cresce, sendo ele anticristão, com leis iníquas, contra as leis naturais, ideológicas, etc. Devemos ser submissos à máfia estatal? Ele mesmo já diz. Nota: Sim, sim. segurança pública não existe. Ah, ok, tudo bem. Ele cita um exemplo acidental, mas não é importante para a pergunta, essencialmente. Então, poderemos. É uma pergunta desabafo, né? Diga-se de passagem. Resumidamente. E provavelmente pode ser o Ah, caso de muitos, talvez, que largaram, mas que ainda se encontram com esse, por assim dizer, verniz. logo depois que eu me converti, eu percebi o problema do Estado moderno, né? Se me perguntava da legitimidade dele realmente por não estar ordenado ao fim último, né? Resumindo, é um estado em que Cristo está absolutamente destronado. Sim, É, mas não é, evidentemente, um estado legítimo, entendeu? Visto que saiu de um estado católico para um estado absolutamente ateu, anticristão, um estado maçônico, né?
Mas, mesmo, só que é bom lembrar que, mesmo assim, nos pontos em que a lei está de acordo com a lei divina, ou que pelo menos não há uma confrontação contra ela, nesses pontos nós devemos ser obedientes. Agora, com relação a pontos agora, leis que prescrevem o mal e proíbem o bem, essas leis, e nesse caso, nós devemos desobedecer mesmo e nos opor radicalmente, porque não podemos nem sequer chamar de lei. É natural esse tipo de revolta, né? Eu mesmo até, na verdade, até hoje vem aquela tentação, né? Mas a gente tem que relembrar daquilo que São Paulo escreveu aos Romanos, aquilo que e lembrar que nos pontos em que não há conflito com a lei divina, nós devemos ser obedientes, mesmo que possa parecer de alguma forma estúpida, mas se não atenta contra essas leis, nós devemos ser obedientes. Agora, fora o resto, não devemos, não somos obrigados a obedecer e nem devemos obedecer de maneira alguma, porque seria estaríamos cooperando com o mal. É algo a acrescentar? Não, não. Perfeitamente isso. É, E acho que o rapaz em si já presume muitas coisas e ele assume uma visão até meio que olavista, em certo sentido. sim, sim. Mas é que, infelizmente, muitas pessoas que se convertem hoje em dia ou que largam a doutrina, né, anarcapitalista, elas acabam meio que aderindo a esse pensamento que vem dos neoconservadores, né? Eles acabam acatando que também é pensamento liberal. Pode ser acidentalmente menos ruim que os pensamentos progressistas, mas em essência eles buscam o mesmo fim, que é uma oposição frontal contra o reinado de Cristo. Eu não digo nem que os conservadores, os neoconservadores buscam o reinado de Cristo. Eles, assim como os progressistas, esquerdistas, eles se opõem mesmo. Eles defendem o Estado laico, eles defendem o divórcio, muitos desse pessoal têm uma vida privada ruim e não é algo que eu estou especulando da minha cabeça, porque é o que eles mesmos dizem, né? Eles gostam de ostentar isso, inclusive. Mas não estou dizendo que é o caso do rapaz que perguntou, evidentemente, né? Eu, inclusive, até acho que ele perguntou de boa fé. Pode ter perguntado, eu acredito que ele perguntou de boa fé. Mas, Sim, sim. agora, com relação à legitimidade dos impostos, é algo de pagar os impostos, né, para uma instituição que coopera com o mal. Como a gente discutiu, né, algumas perguntas atrás, é algo que não é muito conclusivo, entendeu? Aquela ideia do atribuir foi atribuída ao Álvaro Dors, né, de sonegar os impostos mas usar esse dinheiro dos impostos sonegados para preservação ou propagação do bem comum. Eu, particularmente, acho uma ideia interessante, entendeu? Mas não posso dizer que é conclusiva, moralmente conclusiva. Eu, particularmente, acho a ideia interessante, mas tem aquele problema também da pessoa querer, depois de sonegar com essa intenção, ela mesma, no meio do caminho, não se desviar. Mas então é aquela questão, Luciano, que nós temos que admitir que estamos em tempos catastróficos e que o fim do mundo, até o fim do mundo se dá completamente. Nosso Senhor terá de vir até que antecipadamente, apenas para que alguns possam se salvar, não? Porque se não vier antecipadamente, muitos acabam caindo em tentação e se perdendo Sim, pelo desespero, porque parece que tudo é uma fatalidade, parece que tudo é inevitável, acabou, né? Compreende o que eu quero dizer? sim. E é bom lembrar que essa apostasia geral que nós estamos vendo é algo que foi previsto, né? Não tem como combater, infelizmente. O que nós podemos fazer é a nossa parte em âmbito dentro das nossas possibilidades. Podemos converter uma pessoa que está aí perto, etc., né? Por meio do podcast, podemos converter uma ou outra no ambiente virtual. Deus queira que inclusive esse sirva para isso, né? Para fazer os libertários acordarem, especialmente os que se dizem católicos. Eu digo que se dizem católicos porque essa doutrina está
pleno conflito com a doutrina da igreja. Então, se a pessoa se diz, se é libertária, se a pessoa se diz católica, ela só está dizendo da boca para fora, porque em verdade não é. É igual maçom que se diz católico, só diz da boca para fora, sem o ser de fato. É, tem, inclusive, né, acho que eu tinha selecionado, é para selecionar uma outra pergunta que não, acho que não encontrei aqui, não apareceu, mas é falar tá lá no canal do Telegram, é sobre o PNA, sobre o PNA. Deixa eu ver aqui. Tá. O embate entre PNA e ética argumentativa. Eu sinceramente não consigo ver esse embate. Esse embate eu vejo mais entre o PNA e a doutrina utilitarista do libertarianismo e anarcapitalismo. O utilitarismo é aquele que já põe a utilidade como princípio, entendeu? Inclusive, é muito. Inclusive, é uma ideia, é inspirada até em autores que são mais tendentes ao socialismo do que essa doutrina, né? Como acho que William Golding, também, e depois Stuart Mill. Stuart Mill já é liberal, né? É admirado por Mises, né? Mas eu não vi esse embate, não. Mas tanto o PNA como o utilitarismo são doutrinas muito superficiais, né? Esse princípio da não agressão é algo muito superficial. E por que é superficial? Porque pressupõe que é o seguinte, que a pessoa que não pode haver nenhuma coerção de jeito nenhum, porque seria uma agressão. Ou seja, ou seja, o É pai, o pai que leva o filho para tomar vacina, ele tá coagindo o filho, no caso, a algo que fará com que o filho melhore, mas que por haver uma coerção, né, um conflito no intelecto da criança que ainda não é capaz de saber que aquilo é bom, sabe? Pro exato. sarampo, esse tipo de coisa, compreende? Ele já, Sim, sim. o pai aí perdeu a autoridade dele porque ele tá coagindo, ele deveria convencê-lo, mas Ou não. até mesmo, ou até mesmo pior, né? A gente não poderia, não poderíamos levar os nossos filhos para a igreja, por exemplo. É, exato, que isso vai contra a liberdade deles. Por quê? Por quê? Porque inflige o princípio da não agressão, entendeu? Eu nem abordo muito o utilitarismo porque é uma doutrina tão ridícula porque é algo que põe a utilidade como fim, né? O utilitarismo, ele acha que aquilo que foi útil é aquilo que é certo, entendeu? Isso. Agora, inclusive, isso é com base nesse PNA, né, o princípio da não agressão, que alguns chamam de pacto de não agressão, né? Eles acham que é por aí que eles vão tirar a ideia de que imposto é roubo, porque imposto é uma coerção, é uma agressão. Você não pode cobrar imposto, né? Mesmo que seja para preservar o bem comum da sociedade, preservar aquilo é, que vai te proteger, porque a cidade, porque os serviços de jurisdição, porque a justiça de uma cidade depende de leis, né? Não- e leis que, como lei também tem que ter esse fim de preservar o bem comum, não podem ser promulgados por particulares, porque se o particular promulgar, vai promulgar só o interesse dele. Mas- E o imposto serve realmente para preservar isso. Mas enfim, aí já só tô repetindo o que eu tinha dito antes, né? Sim, Mas até aqui tá bom? Se- tá- perfeitamente. Tem,
Mais alguma outra pergunta que tenha recebido de forma privada ou coisa assim? Não, não. Mas é isso. Mas é isso. Eu poderia até me estender um pouco mais, né? Mas eu acho que mas acho que as perguntas que foram respondidas já são o suficiente para esclarecer também os pontos que tinha dito antes no outro Thread Talk, né? Mas de qualquer maneira é isso. Eu repito aquele conselho, né? Fujam dessa ideologia, não só o libertarianismo e o anarcapitalismo e o comunismo, mas fuja de qualquer doutrina política que leve você a uma militância doentia. Nós somos a igreja militante, mas somos a igreja militante para militar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não para militar por doutrinas com fins temporais, que é o caso dessas daí. Ou mais precisamente pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o que devemos defender. Perfeito, Semak. Perfeito. Então, muito obrigado, Luciano, por ter se disposto a ver essa entrevista. Muito boa, por sinal, abordar um assunto importante. Afinal, muitos até hoje se veem permeados nessa mentalidade libertária, acidentalmente, por escolha É própria. muita influência, né, de pensadores como Tom Woods, Jesus Huerta de Soto, que mais? O Jeffrey Tucker. Todos eles se dizem católicos e são libertários, né? No Brasil temos o exemplo do Paulo Cogos, que tem um canal inclusive muito popular, né? E o que ocorre, Luciano, é que as pessoas, por exemplo, muitas se convertem até pelo Paulo Cogos acidentalmente, só que elas não conseguem evoluir e largar o meio pelo qual usaram para se converter. Uma pessoa, por exemplo, pode se converter por meio de alguém que apostata. Pronto, você vai apostatar também, por exemplo? Óbvio que não. O meio Exatamente. é desimportante. De- Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, né? Ele consegue usar instrumentos maus para converter as pessoas, né? Ambíguos até para converter as pessoas a extrair de um mal um bem. E Ah, o que significa que a gente deva ser mal que nem um instrumento. Não, não, claro, não. O ideal é para nossa própria salvação sermos sempre bons, mas exatamente. E coerentes com a doutrina de nossa fé. Ok, Samar. então é isso. Muito Então obrigado, temos. Luciano. Muito obrigado a todos os ouvintes. E para que possamos produzir esses temas, necessitamos das suas perguntas. Então, entre no grupo do Telegram, no canal onde estamos buscando trazer cada vez mais conteúdo católico para vocês. Então, muito obrigado a todos, entrem lá e até a próxima.